Durante a puberdade, há o aumento das funções reprodutivas, surgimento das funções reprodutivas e também o surgimento dos caracteres sexuais secundários. Estes, nos meninos, dado pela testosterona e nas meninas, dado pelo estradiol. Quais as diferenças entre os sexos? Então, como nos meninos, a testosterona é cerca de 10 vezes maior que as meninas, e a testosterona é um hormônio que estimula o crescimento através tanto do aumento da síntese proteica, quanto na potencialização dos efeitos do GH, os meninos vão ter, durante a puberdade, um maior crescimento, tanto longitudinal, quanto de aumento de massa muscular do que as mulheres. E, geralmente, os meninos chegam no pico de crescimento aos 14 anos, esse pico dá-se por aproximadamente 10 centímetros por ano. Nas meninas, como o estradiol, o que eu quis dizer com fusão precoce dos centros de ossificação? Tanto a testosterona quanto o estradiol, eles vão promover a ossificação desses centros, daqueles centros de crescimento que eu mostrei anteriormente para vocês. É na puberdade que nós paramos de crescer. E esse limite do crescimento, ele é dado pelo aumento da secreção desses dois esteroides gonadais, a testosterona e o estradiol. Então, por que os meninos crescem mais durante a puberdade? As meninas têm uma taxa média de crescimento menor, principalmente na puberdade. Porque o estradiol ele tem maior sensibilidade nesse centro de ossificação. Então, ele age mais fortemente nesse centro de ossificação, promovendo, então, uma fusão mais precoce desses centros nas mulheres, se comparado aos homens. E esse é um dos motivos das mulheres terem uma estatura média menor que a dos homens. É claro que existem outros motivos, como fatores ambientais e genéticos, mas esse também é um dos motivos. Então, um senso comum que fala que o menino, quando chega na puberdade, tem um estirão de crescimento e a menina para de crescer, e muitas vezes uma menina que tem uma estatura muito menor é considerada aquela menina que menstruou, que teve a menarca muito cedo, né? Então, se ela teve a menarca muito cedo, ela teve a puberdade precocemente e, por isso, ela parou de crescer mais cedo. Esse senso comum não está exatamente correto, mas também tem um fundo de verdade, justamente pelo fato do hormônio esteroide gonadal, que age mais fortemente nas mulheres, ter uma maior sensibilidade a esse centro de ossificação e promover mais rapidamente e mais fortemente essa mineralização das placas de crescimento. E aqui, nas mulheres, o pico de crescimento chega mais cedo que dos meninos, como eu falei anteriormente, cerca de 12 anos, e esse pico é de cerca de 9 centímetros por ano. E uma outra diferença do estradiol para a testosterona é que, com o advento do estradiol, há um maior acúmulo de massa adiposa entre as mulheres, se comparado aos homens. Então, esse é o resumo do que acontece tanto na fase pré-púbere quanto na fase da puberdade. Então, eu trouxe um resumo aqui. Em roxo está a fase da pré-puberdade, então olha só, temos a ação do IGH e do IGF-1, aumentando a síntese proteica, aumentando a síntese consequente de colágeno, proliferação de condrócitos, e isso vai originar aí um crescimento e formação saudável dos ossos e da massa muscular, também corroborado pela função do T3 na hipertrofia dos condrócitos. E é claro que temos a ação da insulina aqui, uma ação sinérgica ao GH, e principalmente no auxílio do aumento da síntese proteica. Já na fase da puberdade, nós temos a testosterona nos homens, que vai aumentar a síntese proteica e também potencializar os efeitos do GH, o que vai promover também um crescimento e formação maior da massa muscular nos meninos. E o estradiol nas meninas, promovendo uma mudança no padrão de depósito de gordura e também pela afinidade maior com os centros de ossificação, nós temos uma maior fusão, uma fusão precoce em relação aos meninos dos centros de ossificação nas meninas. E o que isso vai acarretar de resultado das diferenças entre crianças, adolescentes, adultos? Então, as mudanças hormonais que ocorrem nas crianças e na puberdade, que são mudanças mais drásticas, elas vão além do avanço maturacional, vão além do crescimento longitudinal, aumento de massa muscular. Elas também, consequentemente, vão aumentar e vão interferir nas respostas fisiológicas ao exercício físico. Então, as crianças,
as respostas que as crianças têm, as adaptações da criança frente a um treinamento, a um exercício físico, nem sempre são de similar magnitude a do adulto, tá? Justamente por essas diferenças hormonais e estímulos hormonais que a criança vai ter e consequentemente, depois na puberdade também. E qual é o exemplo disso? Em algumas valências físicas que nós temos, como, por exemplo, a primeira que eu quero falar, a aptidão cardiorrespiratória. Como se aumenta a aptidão cardiorrespiratória? Através do treinamento aeróbio. E o treinamento aeróbio aumenta o quê? Aquela unidade de medida de aptidão cardiorrespiratória que vocês devem saber que é o VO2 máximo. O VO2 máximo aumenta com o advento de um treinamento aeróbio. E isso configura-se um aumento da aptidão cardiorrespiratória. Porém, nas crianças, não necessariamente o aumento da aptidão cardiorrespiratória se configura em aumento do VO2 máximo, tá? Porque o aumento do VO2 máximo está muito relacionado também a uma maior quantidade de massa muscular. Então, a criança não vai melhorar a aptidão cardiorrespiratória com o treinamento aeróbio, pelo contrário, ela vai melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Mas essa melhora, ela é refletida na melhora da biomecânica de movimento e também na economia de movimento. Em relação à força, a força muscular nas pessoas, nos adultos, pós-puberdade, também durante a puberdade, ela se dá também pelo aumento de massa muscular. Como as crianças ainda não, na fase pré-púber, ainda não tem um aumento exacerbado de massa muscular por conta de não ter os hormônios, os esteroides gonadais, o aumento de força vai acontecer devido a um treinamento de força, por exemplo, porém, esse aumento de força é devido a uma melhora no recrutamento das unidades motoras, uma melhora na coordenação dos movimentos. Isso tudo é reflexo de um processo que acontece durante o crescimento normal, justamente a melhora no controle neuromotor, tá bom? E é claro que na puberdade nós vamos ter um aumento de força junto, associado com o aumento da massa muscular. Ainda, em comparação da fase pré-puberdade, nós temos que as crianças na fase pré-puberdade têm uma menor capacidade de se executar esforços de alta intensidade de curta duração, aqueles de 10 a 90 segundos, o HIIT, né? Por que isso? Porque eles têm menor atividade das enzimas glicolíticas. E para uma mesma intensidade, eles utilizam mais o sistema oxidativo aeróbio do que o sistema glicolítico anaeróbio. Então, eles vão ter uma menor... Então, o sistema glicolítico aeróbio, qual que é o produto do metabolismo glicolítico anaeróbio? O lactato. Então, as crianças elas vão ter menos acúmulo de lactato, elas vão utilizar mais gordura como fonte de energia do que o carboidrato, justamente por utilizar mais sistema oxidativo aeróbio. Isso não significa que as crianças não devem fazer HIIT, não devem fazer tiros de curta duração e alta intensidade. Isso só significa que as respostas fisiológicas da criança são diferentes, se comparado àquelas da puberdade ou até o adulto, tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês.